Rosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pdh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Alterosa com muita informação para você. Veja alguns destaques desta edição. Bandidos assaltam mercearia, batem carro e morrem. Mulher denuncia falso roubo de tablet e acaba presa. Ruas íngremes aumentam riscos de acidentes. E mais, aberta contratação de trabalho temporário para o fim de ano. As ruas íngremes são um desafio para os motoristas, principalmente quando chove. Às vezes fica difícil controlar o veículo e aumenta o risco de acidente. Ontem mostramos aqui o flagrante de um ônibus desgovernado que desceu uma rua no bairro Luxemburgo, em BH, e atingiu árvores e carro. E a nossa equipe foi saber o que as autoridades podem fazer para diminuir os problemas nestas ladeiras da capital. As imagens destes acidentes mostram a realidade que os motoristas precisam enfrentar todos os dias ao circular pelas ladeiras de Belo Horizonte. Derrapa muito, né? Eu moro aqui mesmo e a gente sempre escuta o barulho de pneus derrapando, né? Muito trabalho para subir. Quando está chovendo, então, é um Deus nos acuda. Os morros fazem parte da topografia da cidade. Segundo este consultor de trânsito, o jeito é encontrar estratégias para minimizar estes problemas e evitar possíveis acidentes. Tem que sinalizar, tem que proibir o deslocamento de caminhão, tem que não colocar itinerários nessas vias que sejam perigosas e tem que usar um tipo de asfalto mais aderente. Então você tem que tomar medidas, né, para minimizar esses riscos. Uma das orientações para evitar os acidentes é prestar atenção na sinalização de trânsito. Aqui nesse poste, por exemplo, olha só, tem duas placas, né? A primeira já avisa que é proibido, então, os caminhões acessarem essa rua e a segunda já orienta os motoristas a terem mais atenção, porque a rua, gente, olha só, realmente é bastante íngreme e perigosa. Nesta segunda-feira, o motorista de um ônibus perdeu o controle do veículo na descida da rua Doutor Juvenal dos Santos, no bairro Luxemburgo. O coletivo atingiu um poste, derrubou duas árvores, colidiu com um carro que estava estacionado e parou atravessado na rua. Por sorte, apenas o condutor e o comissário de bordo estavam no veículo. Ninguém ficou ferido. Inúmeros casos como este já foram registrados. Em 2013, um caminhão betoneira desceu desgovernado uma ladeira e bateu em 4 carros na rua Itaúna, no bairro Floresta. No mesmo ano, outro caminhão fora de controle invadiu uma casa em Sabará, na região metropolitana da capital. Uma pessoa ficou ferida. Em 2014, um caminhão perdeu o freio em uma das ladeiras do bairro Santo Antônio, bateu em um muro, em uma árvore e só parou quando colidiu contra um poste. 2 pessoas ficaram feridas. Há muitas ladeiras aqui em Belo Horizonte, né, que atrapalham, no caso de chuva, né? Fica perigoso? Fica meio perigoso, eu acredito que sim. Se arriscar ou mudar a rota, uma das duas, né? Uma mulher teve um tablet quebrado pelo marido durante uma briga. Para conseguir um novo aparelho pelo seguro, ela inventou que tinha sido roubada, mas a polícia não acreditou na história. Ana Carolina de Souza, de 25 anos, foi presa por falsa comunicação de crime. Ela disse para a Polícia Militar que foi rendida no centro de Belo Horizonte por um homem armado com uma faca que roubou um tablet. Mas a história não convenceu ao sargento. O local que ela indicou como o local do crime é um local bastante movimentado. Tem imagens de circuito interno de TV, como também as câmeras do olho vivo. Depois de um tempo, a mulher decidiu contar a verdade. Assim que nós ia começar o deslocamento, ela pensou bem e desmentiu a história, falando que, na verdade, ela teria sido vítima de agressão à data anterior e que o marido dela havia danificado o tablet. E para ela conseguir outro do seguro, ela deveria fazer a ocorrência de roubo com emprego de arma de fogo. A Polícia Militar faz um alerta. O cidadão de bem que não se corrompa com essas questões de seguro de celular para fazer o resgate de prêmios, porque a pessoa mente
e a gente vai atrás, a gente vai investigar e várias pessoas estão sendo presas por esse crime. 2 bandidos morreram e outros 5 foram presos depois de assaltarem o dono de uma mercearia em Bambuí, no centro-oeste de Minas. Eles fugiram na caminhonete do comerciante e acabaram batendo o veículo, que pegou fogo. De acordo com a Polícia Militar, o comerciante de 38 anos foi rendido por 4 assaltantes quando chegava em casa. A mulher dele e os 2 filhos também foram feitos reféns. Como a vítima não tinha dinheiro em casa, eles foram até a mercearia, onde roubaram R$20 mil. Os bandidos fugiram na caminhonete da vítima pela BR-354, passaram por Arcos e se envolveram em um acidente na cidade de Pains. Com o impacto da batida da caminhonete em um Palio, também usado pelos criminosos, o veículo pegou fogo. 2 assaltantes estavam no carro, um ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. O outro foi socorrido e levado para o pronto atendimento de Pains, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. Morreu na manhã de hoje o jornalista Gil Gomes, que fez história no programa Aqui Agora, exibido durante 7 anos pelo SBT TV Alterosa. E atenção, um fato super estranho e que dará muito o que pensar. Um jornalista carismático. Ele se vestia sempre com camisas coloridas ou estampadas e movia as mãos enquanto contava histórias. E até bem pouco tempo atrás era o repórter parado. Se nós começamos a andar, a nos movimentar, é o Gil Gomes que é o Gil Gomes, é o cara do povo, o homem povo, que faz questão de ser povo, que não está preocupado se a barba está comprida, que não está preocupado se o cabelo está arrumado, se não está arrumado. É o homem que conta a história e que conta aquilo que ele está sentindo na história. De voz forte, com perfil diferenciado, Gil Gomes usava um texto em estilo de crônica para levar as notícias policiais para a TV. Era uma noite escura como esta. E nesta estrada, uma viatura da polícia rodoviária passava. O jornalismo opinativo e carregado da emoção do profissional conquistou milhares de pessoas no país. Gente que ainda se lembra de Gil Gomes como um dos principais atrativos do programa jornalístico do SBT, que quebrou o estilo tradicional e revolucionou a TV brasileira. Nós queremos um Brasil diferente. Aqui. Agora. A atração surgiu em 1991. Convidado para integrar o casting de repórteres, Gil Gomes conquistou o Brasil e chegou a ser imitado por vários humoristas nacionais pelo estilo próprio. Muito bom, não deveria ter acabado, né? Isso aqui era um jornalismo até descontraído. Eu me lembro das atitudes que ele tinha, né? Quando ele falava, o suspense que ele fazia, né? Aqui, agora. Entre os destaques da vida profissional de Gil Gomes está a entrevista feita por ele com o bandido da luz vermelha após 30 anos de prisão. Gil também entrou no Carandiru em 1992, dias após o massacre de detentos que ficou na história. Na juventude, Gil Gomes sofria de gagueira e, para superar esse problema, ele passou a imitar locutores esportivos. Depois, começou a ser chamado para quermesses na igreja e, aos 18 anos, já fazia locuções de jogos em uma rádio de São Paulo. Mas foi em 1968 que Gil Gomes despontou. Foi aí que surgiu o jornalista policial. Gil Gomes fazia entrevistas com políticos na rádio quando um caso de exploração sexual aconteceu. Ele então desceu as escadas narrando o fato e entrevistando pessoas. Essa forma de contar a história, né, de apurar os fatos e contar depois de uma forma fidedigna, é claro, de uma forma envolvente, né? E usando expressões, usando, não poesia, mas usando o texto de uma forma bem direta, bem informativa e bem sedutora, isso tudo foram, além de outras lições do Gil Gomes que vão ficar eternamente. O sucesso de Gil Gomes no Aqui Agora terminou em 1997, mas ele ainda permaneceu na TV, passando por várias emissoras. Em 2005, com mal de Parkinson, se afastou das atrações televisivas. Gil Gomes
Gomes morreu nessa manhã aos 78 anos, após ser internado em estado grave em São Paulo. Não sei se encontrei a linguagem de televisão, mas eu falo aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Era como dizia o slogan do jornal, a arma do povo. Era onde o povo se via e poderia e podia realmente falar. Então, é saudade do Gil Gomes, que era, com certeza, o símbolo desse aqui agora mágico e inesquecível. Etel Corrêa, Leopoldo Siqueira, aqui agora. Vamos para uma pausa agora e voltamos já já. Mesmo com as pancadas de chuva em algumas cidades mineiras, o calorão predomina e é bom redobrar os cuidados com a saúde. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a população está sofrendo com as altas temperaturas. O calor é tanto que mesmo quem nasceu aqui não consegue se acostumar. Para acostumar é difícil, chega nessa época ainda de final de ano, esse período, né? Tem jeito não, minha filha, tá difícil, viu? Noite inteira, ninguém dorme. Na briga contra o calor, o papel serve para fazer um ventinho. A garrafinha de água é companheira inseparável de muita gente. Cada um se refresca como gosta. O sorvete e o picolé são os preferidos para espantar o calorão. E tá ventando, o vento tá espalhando a chuva, não vai chover aqui hoje. O calor tá terrível, precisa de bolsa de gelo na cabeça para dormir. O calor traz alguns desconfortos e incômodos e em algumas pessoas pode provocar até mal-estar. Para este cardiologista, a receita para que isso não aconteça é simples. Nada substitui a água, porque quando você toma um refrigerante, quando você toma mesmo um suco, às vezes tem o açúcar, às vezes tem outros componentes no seu interior, principalmente substâncias químicas, que não são boas para o organismo e que acabam não matando a sede verdadeiramente. As crianças e os idosos merecem uma atenção especial. Especialmente a hidratação é muito importante porque eles não têm tanta sede. E a hidratação pode evitar sintomas de uma pseudodemência. Muitas vezes, quando o idoso desidrata, ele começa a ter sinais de falhas de memória, de falhas de cognição. Na criança, é muito mais por conta de evitar diarreias, gastroenterites, que também são comuns de levarem a uma desidratação, especialmente quando as temperaturas estão tão altas. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas na região central, noroeste, Triângulo Mineiro, oeste e sul. Nas demais regiões, céu com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Barbacena, os termômetros devem registrar de 17 a 30 graus. Em Bom Despacho, mínima de 20 e máxima de 33. Em Tiradentes, mínima de 17 e máxima de 30. E em Poços de Caldas, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Vamos para uma pausa agora, mas daqui a pouco tem mais informações para você. Vamos mostrar que o fim do ano aquece o comércio e aumenta a expectativa de novas oportunidades de emprego. Eu volto já já. Novembro pode ser o mês da oportunidade para muitas pessoas que buscam uma vaga no mercado de trabalho. A Federação do Comércio de Minas Gerais informou que 16% dos empresários do estado pretendem contratar funcionários temporários no próximo mês. A principal demanda é para vendedor. Após se mudar para a região da Savassi, na capital, Vanessa está animada para o fim de ano. Segundo a comerciante, as vendas na loja de roupas femininas já começaram a crescer. A gente já não está dando conta de atender todos os clientes da forma como a gente gosta, então assim, é necessário ter mais uma pessoa para melhorar o atendimento. Atualmente são apenas 2 funcionários. Essa foi contratada após também trabalhar como temporária no Natal de 2017. Eu já trabalhei 5 anos, né, com outra loja, um outro público, mas me ajudou bastante, porque
Eu trouxe algumas experiências também de lá. Segundo pesquisa da FEComércio Minas, 16,4% dos empresários mineiros irão reforçar as equipes dos comércios para as vendas de Natal. O índice é parecido com o registrado no ano passado, quando 16,3% contrataram, mas reforça a manutenção da alta em relação a 2016, quando esse número foi de 11,9%. Levando em consideração que no último ano nosso objeto de análise era apenas capital. Neste ano nós expandimos a nossa análise para BH, Uberlândia, Betim e Contagem. Ainda que tenhamos ampliado o objeto de análise por mais cidades, os fundamentos econômicos em 2018 estão melhores, estão mais favoráveis do que em 2017. Então isso estimula o consumo por parte das famílias e, consequentemente, o aumento da demanda por mão de obra no varejo. Os segmentos de roupas, calçados e tecidos são os que mais pretendem ampliar o quadro de funcionários neste fim de ano. 42,6% dos entrevistados, seguidos por 20% de livrarias e papelarias. Entre as funções mais procuradas estão as de vendedor e operador de caixa. Ainda segundo a pesquisa, mais de 40% dos lojistas afirmam ser grandes as chances de efetivação de temporários, como essa comerciante que tem uma loja de roupas e acessórios num shopping da Grande BH. Ela mostrar ali a dedicação dela em apresentar o produto, né, mostrar, dar o seu melhor no que ela está fazendo, que aí ela tem muita chance ali de continuar. Muito obrigada pela companhia nesta terça-feira. O JA termina por aqui. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Amanhã estaremos de volta e eu te espero. Até lá. Boa noite. Tchau.